Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Queridos, Nicodemos, ele era um dos príncipes da sinagoga, ele era um dos príncipes dos fariseus, ele era alguém muito estudioso, era alguém muito conceituado. Poderíamos, contextualizando hoje, um teólogo muito renomado, muito conhecido, muito respeitado. Nicodemos, ele entendia as escrituras como nunca. Ele era do conselho dos que estudavam, do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de sábios que interpretavam a lei, a Bíblia e tudo para poder passar para as pessoas. Era aquele grupo de sábios, e ele era um deles, bem conceituado. Só que o Nicodemos, diferente dos outros lá, tinha um coração mais flexível. Ele começou a se encantar com as palavras de Jesus, ele começou a se encantar com a mensagem de Cristo. Ele percebia, ele notava que era diferente, não era igual aqueles que já passaram nas ruas de Jerusalém, pregando, dizendo que era o Messias, e não era nada disso. Ele olhava para o templo e via os escribas, os sacerdotes, fazendo as celebrações, mas não tocava como Jesus, que tocava o coração de todos, porque Jesus falava diferente, Jesus falava com autoridade, e aquilo mexeu muito com o coração de muita gente. E não somente isso, Jesus curava, Jesus fazia milagres, Jesus ressuscitava mortos, Jesus quebrou muito paradigmas, muitas coisas ele foi mudando para melhor. E a inteligência, que a gente sabe que é de Deus, dele era tão grande, que chamou a atenção de Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, mesmo sendo da religião judaica, mesmo sendo do contra. E tocou. A Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de manhã ou de noite? À noite, tarde da noite, quando ninguém já estava mais andando, 12 horas da noite. Já estava todo mundo já recolhido nos seus lares para trabalhar no outro dia. Não tinha TV na época, né? Não tinha nada disso na internet. Eles dormiam cedo, como no sertão, né? Dormiam cedo. E eles dormiram, e ele viu que não tinha ninguém, disse: eu vou lá agora. Sabido, né? Porque a fila não tinha para falar com ele. Ele queria um particular com Jesus, porque ele, como sábio, não era qualquer palavra que ele ia ouvir que ia ficar por falar, não. Ele queria conversar, ele queria entender. Então ele preferiu ir em um horário que ninguém ia perturbar, porque ele, como um homem muito sábio, muito inteligente, conhecedor da lei, das escrituras, ele queria entender que fenômeno era aquele, entender que tipo de pessoa era aquela. E ele sentia que ele era filho de Deus, sentia que ele era o Messias, mas ele queria tirar dúvida face a face com ele. E ele chega, e Jesus ironicamente diz: olhe, e ele reconhece Jesus, diz: o Senhor é o mestre, né, e tal, sabemos que ninguém faz essas coisas se não for da parte de Deus, e deu todo aquele taratá, e tudo. E aí Jesus, rapaz, foi logo direto ao assunto: Nicodemos, eu tenho uma coisa para você, para a gente resolver o assunto aqui. Para ser do reino dos céus, ou pertencer ao reino dos céus, é necessário nascer de novo. Aí ele está brincando comigo. Aí ele foi ironicamente e disse: né, Senhor? Quer dizer que eu vou ter que nascer de novo da barriga da minha mãe? Bem irônico isso. É que você não pega direitinho na Bíblia, mas foi assim que ele quis. Ele pensou que Jesus estava sendo irônico com ele. Aí ele foi também. Mesmo moeda. Quer dizer que eu vou nascer de novo, é isso? Mamãe, me pare aí de novo, que Jesus disse que tem que nascer de novo. Aí Jesus viu, né? E disse: rapaz, tu é tão inteligente, tu é tão sábio diante dos homens, tu é o cara, esse cara é você, e não sabe o que eu estou falando. Os conhecimentos dos homens, não é nada diante de Deus. Jesus está mostrando aqui que a sabedoria dos homens não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Nada, longe. Eu estou falando de outro nível. Tem que nascer da água do Espírito para poder pertencer ao reino dos céus. Nicodemos fica encantado com aquilo. E a gente não vê nenhuma declaração de: sim, Senhor, eu entrego a minha vida para ti, ou então a partir de hoje vou te seguir. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Fala apenas que ele teve essa conversa com ele,
E Jesus esclareceu isso para eles. Amém, igreja? Estão entendendo até agora? Glória a Deus, aleluia. Então, Nicodemos fica assustado. O que ele estava dizendo ali era: mestre, você está dizendo que eu tenho que recomeçar para ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Nascer de novo, queridos, é necessário deixar para trás a sua bagagem. Todos os seus conceitos têm que vir para trás. Tudo aquilo que você pensa sobre a vida vai ter que mudar agora. Você quer nascer de novo? Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos daqui já nasceram de novo? Levante a mão. Pode baixar. O que mudou? Os conceitos que você tinha antes mudaram para novos conceitos em Cristo? Isso é um novo nascimento. Não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. É Cristo, é Ele, é para a glória e honra dele. Então o nosso modelo de vida agora, o que nos interessa é Jesus. Não tem nada mais lindo, mais maravilhoso, mais perfeito, mais vida do que os ensinamentos de Cristo, do que obedecer a Jesus Cristo, a ter uma mentalidade de Cristo. Quando você nasce de novo, você se torna um sábio, porque suas decisões, suas palavras são palavras de vida eterna, são sábias. Pessoa está em depressão, você sabe como falar. Pessoa está com conflito familiar, você sabe o que dizer, porque não são as suas palavras, mas são palavras do Espírito Santo de Deus, que habita em você e você lança, e a cura e a libertação para a glória do Senhor. Amém, igreja? Então, a gente precisa rever esses nossos conceitos, tudo que já sabia, rever também as nossas vontades. Por isso que, quando a gente nasce de novo, não é todo lugar que a gente vai. Vocês concordam comigo? Você se sente bem num lugar pesado? Não é? Você não se sente bem. Você diz: ó, não é para mim aqui não. Eu não estou bem nesse lugar. Né? O forró truando, as bebidas caindo, o povo se prostituindo na frente de todo mundo, a imoralidade. Você se sente bem nesse lugar, irmão? Novo conceito, metanoia, mente nova, renovada. Agora você não é mais do que é do passado, agora você é do presente para o futuro. Agora é uma nova criatura sou. Quando você vai para outro lugar e está o pessoal tudo, principalmente em academia, né? Quando as mulheres estão seminuas, super sensuais, imorais, aí você, como uma nova criatura, você se veste igual a elas. Aí tem umas que dizem: não, porque a academia é essa roupa mesmo, não é nova criatura. Então, nesse lado você precisa nascer de novo, porque todos nós temos alguma coisa que precisa nascer de novo. Vocês concordam comigo? Tem uns que querem sair na parte da sensualidade, precisa nascer de novo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, não é porque é manancial, que aqui, entendeu? Eu nunca ensinei isso a vocês, só ensino que devem ter modéstia, prudência, né? Autocontrole no se vestir, no ser, para que não escandalize, não seja pedra de tropeço para homem algum, para ninguém. Porque Jesus disse que só em olhar de forma indecente para uma mulher, o cara já pecou. Aí se você provoca, você é cúmplice, é culpado desse processo. Tudo muda no novo nascimento. Está vendo como eu estou mexendo em áreas que a gente vai se encontrar um por um? Deixa eu puxar mais aqui o tapete. Você já falou mal de alguém, fofocou? Não diga. Isso não é coisa para se dizer para os outros ver, não. Viu? Você já comentou com alguém, com outra: rapaz, eu disse: ó, filho, eu vou falar uma coisa para você só para orar. Porque a gente é crente, nascidos de novo, nova criatura sou. Então lá vai Jesus. Então, olha, tu viu foi que o Lando fez? Tu soube da nova? Não, mulher, me conta, nasceu morro. Pois é, deixa eu te contar, mas depois a gente ora. Usa o pretexto da oração para descascar, falar das outras pessoas. A Bíblia aprova esse tipo de coisa? O novo nascido não pode fofocar de ninguém, não pode comentar da vida de ninguém. O apóstolo Pedro diz assim, ó, muita gente, contextualizando, ele diz: muita gente só porque roubou, aí vai preso, né? Ou pode morrer, né? Essa vida louca que leva, criminoso. Muita gente sofre porque isso aqui, porque aí diz: olha, não venha sofrer, pelo amor de Deus, não venha sofrer
porque você se meteu em assuntos alheios, ele diz isso. É horrível, você está sofrendo, porque se meteu em fofoca, teu nome está aí no meio, a confusão já foi feita. Então, cuide, para que seu nome, não, se você não venha sofrer, por quê? Fuxiqueiro, levar o nome de fuxiqueiro, de fuxiqueira. E a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de coisa. Aí eu pergunto, nascemos de novo? Nascemos de novo quando a gente engana alguém, né? Você fere a confiança de alguém em você. Será que um negócio errado enganou a pessoa com alguma coisa? Você nasceu de novo quando você acha que para vir para a igreja é um fardo? Mais um dia ir para a igreja. Ixi, meu Deus, mas domingo que vem eu não vou, viu, mulher? Eu vou nesse domingo. Então vai se contentando. No outro domingo. E na quarta? Que quarta? Tem uma que fazer, jogar bola. Uma vez terminou o culto, eu cheguei para alguém: olha, culto de quarta está uma bênção. Não, tem um jogo de futebol. Tá. Então assim, será que você é um que para culto é pesado para você assistir um culto? Né? É uma coisa assim, enfadonha, né? Agora eu pergunto, você nasceu de novo? Porque quando a gente nasce de novo, a gente quer estar na igreja, a gente quer estar cultuando a Deus, a gente tem prazer em ver os irmãos, a gente tem prazer em conversar, e quer aprender mais as escrituras, cada vez mais que passa. Graças a Deus essa igreja tem excelentes pregadores, excelentes, cada um diferente do outro, mas todos com a palavra de Deus ao nosso coração, que marca o coração da gente. Diga amém. Essa igreja tem PG, pequenos grupos, onde a gente cresce mais, e é tão bom PG. O bichinho bom é pequeno grupo, irmão. Junta um pequeno grupo ali numa casa, conversa e come depois. Diga glória a Deus, né? Come depois, né? A Márcia fez foi tudo que fez, Márcia. Olha que povo mentiroso. Mentir é novo nascimento? Amém. Pois é, disseram que era Márcia. Pois é, a Kalina fez um cuscuz ali que eu vou te contar até. Tá, somebody love dela. Não entendeu, né? Não tem culpa não, o pastor que não entendeu errado. Então veja, que cuscuz, irmão, que eu nunca comi um daquele na minha vida. Nem eu que morei em Londres, nos Estados Unidos, não vi um negócio desse. Juazeiro e Crato, Sobral. Sobral é Estados Unidos, fique sabendo disso, viu? Todo mundo sabe. Amém? Tá vendo? É bom demais estar. Não vou, porque é do outro lado. Da Carina não dá certo não, porque atravessa a pista. Meu Deus, esse povo vai para o Ossuário, vai para tudo que é canto. Prainha, como é? Aquiraz, né? Para tudo que é canto. Não, porque eu atravesso a pista. Tu mora onde? Eu moro aqui em Calcaia. Tu vai congregar lá em Alto Bezerro? Vou, não, fica por aí mesmo. Besteira, não, eu gosto da minha igreja. Que nada. Eu gosto de gostar de igreja, toda igreja é igual, que besteira. Não tem paixão e amor quando congrega, não tem gratidão, né? Não tem nada, parece que não tem vínculo nenhum. Não tem o que a Márcia sempre diz, pertencimento, né? Eu achei tão bonitinho essa frase que ela falou, eu repeti todo domingo. Então, não tem esse pertencimento. Eu amo a minha igreja, é tão bom a minha igreja. Eu amo aquele lugar que eu estou contribuindo para ela sobreviver. Eu amo ver meus irmãos. Para que eu vou para outro lugar? Eu já tenho meu lugar. Amém, igreja? Tem pessoas que dizem, para que isso? Altramuros tem umas 3, 4 famílias que moram em Calcaia, né? Tem outra que mora lá pelo Passaré, vem para cá congregar lá, um monte de policiais lá congregando. Ou seja, mas não, vem para cá, porque ama, diga glória a Deus. Vê que o evangelho é puro, o evangelho é equilibrado, a palavra séria. Os pastores que nós temos, presbíteros sérios, pessoas sérias, né? Eu estou muito feliz com a igreja, com as 2 igrejas, porque nós temos uma seleção de pessoas, de obreiros, que é de, não sei fazer inveja, que é, palavra inveja é pesada, né? Mas é um negócio sério, é muito bom. Diga amém, igreja. Então quando é nascido de novo, porque está no meio, valoriza a igreja que tem. A igreja está tão boa, não está nesse formato assim.
A Márcia disse, faz tudo oval. Agora abre no meio. Abre no meio não, deixa fechadinho no meio. Entra pelas laterais. Então tem a participação daquela loura lá, né? Então ficou lindo. Aí o Márcio aqui ajeitou tudo, fez tudo. Eu só não gostei do Márcio, que ele queria que eu pregasse hoje com um bichinho aqui rosa. Eu disse, não, meu filho, pare, aqui é macho. Em Crato só nasce macho. Ai, né? Então pronto. Então eu mandei tirar para poder ficar tudo preto. Aqui na lateral ficou bonita. Tá de parabéns o Márcio, se você ganhar. Ficou bonito, legal, né? A banheira tem uma goteira. Nossa, tira da gravação. Tem uma goteira, o Márcio colocou um pano ali, mas já está derramando aqui. Vamos já terminar para batizar, viu? Enquanto essa água acaba, cadê o batismo? Tá 3 buraquinhos furados ali. Tem que mandar pregar com prego aí. Diga amém. Nascido de novo, irmão, tem prazer. Como é aquele salmo que diz: alegrei-me quando me disseram. Muito bem, igreja crente, rapaz. Glória a Deus. Então, tem 2 grupos de pessoas diferentes: os que se acham bons e aqueles que são pecadores, que estão sem esperança. Aí veja, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, para aquele que é arrogante, ele diz: eu não preciso nascer de novo, né? Eu já sou bom, eu sei a Bíblia toda, eu já sou isso. Aí se converte, continuando com esses problemas todos, mas nunca reconhece, né? Nunca acha que tem que nascer de novo em áreas que precisam nascer de novo, e se torna uma pessoa arrogante. Tem aquele outro grupo que diz assim: esperança, eu não tinha probabilidade de nada, expectativa de nada, mas com Jesus eu tenho a esperança de recomeçar. Novo nascimento é recomeço. Em Cristo, não importa o que eu fui ou o que eu esteja sendo, eu posso me tornar uma nova criatura. Glória a Deus. Irmão, se Jesus atendeu Nicodemos de madrugada, que ele podia muito bem dizer assim: meu filho, o expediente acabou. É ou não é? O expediente acabou. E ele recebeu, ainda conversou com o cara, escolheu 12 horas, quando todo mundo foi embora. Eu e você talvez dizer assim: não, venha no horário que todo mundo vem, você não é melhor do que os outros. Jesus, o desejo de Jesus era salvar, irmão. Investir o tempo dele para salvar. O seu tempo é para salvar pessoas, vidas. O que é que você anda fazendo? O interesse que você tem de salvar, né? Glória a Deus, Jesus atendeu ele. Ou seja, e ali houve um recomeço. Pastor, realmente a gente não vê Nicodemos confessando Jesus. E precisa. Não precisa só falar não. As ações dizem mais do que uma palavra dizendo eu te aceito. Querem ver? Quando os fariseus, os colegas dele, estavam atribulando Jesus lá na reunião no Sinédrio, quem foi que defendeu Jesus? Nicodemos, na frente deles. Diga glória a Deus. Defendeu na frente dos colegas perigosos. Ele defendeu Jesus, porque depois que alguém tem um encontro com Jesus, nunca mais será o mesmo. Ele tem ousadia, tem trepidez, ele começa a falar de Jesus para todo mundo, que ele não aguenta, ele não suporta. É muita glória, é muito poder, é muita presença de Deus, é muita alegria, ele quer distribuir para quem estiver na frente. Ei, que é? Jesus te ama, Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Não aguenta, ele não aguenta, porque ele está feliz, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Um grande avivalista, Moody, o nome dele era Moody, ele pegava, quando estava chovendo, ele pegava o guarda-chuva, aí ficava olhando, via uma pessoa ali, ele corria, botava a pessoa embaixo aqui no guarda-chuva. Olha, Jesus tem um plano para a tua vida. Jesus, eu ia levando a pessoa até no outro canto e fazia o apelo, e a pessoa aceitava Jesus debaixo de chuva, debaixo do guarda-chuva. Diga amém. Um dos grandes avivalistas da história do mundo foi ele. John Wesley, na Inglaterra, quando começou a fazer um avivamento lá, Deus usando ele foi para uma cidade, pregou, todo mundo se converteu. Depois um turista ia passando, chegou na cidade, disse: não tem um bar nessa cidade? Aí o cara disse: não, não tem não. Por que não tem? Porque um homem veio aqui, pregou o evangelho, e todos nós se convertemos ao evangelho. Não há mais bar, não há mais bebida, não há mais prostituição, não há mais nada aqui. Só há um povo que adora o Senhor. John Wesley, grande avivalista inglês. De glória a Deus por isso. Depois que nasce de novo, não aguenta ficar aquilo não, ele fala. Quem foi que, quando Jesus morreu, pediu a Pilatos o corpo de Jesus para colocar no sepulcro? 2 pessoas: José de Arimateia e
Nicodemos, diga glória a Deus. Olha Nicodemos de novo, diante de Pilatos, não pensando na reputação que iam fazer, se até correndo risco de vida. Foram lá, e quando Nicodemos gastou um dinheiro enorme, irmão, enorme. Tem gente que para dizimar, não dizima nunca, né? Tem gente para ofertar, não oferta nunca. Tem gente para dizimar, dizima 5%, está aqui os 10%, 5 não, 2, 3%. É uma assim, amarrado, aquela coisa assim, só me enganchado, não, aqui tá bom. E porra, Nicodemos, ele comprou umas especiarias para ungir Jesus, o corpo, caríssima, muito dinheiro. Se lembra daquela mulher que ungiu os pés de Jesus? Jogou todo o dinheiro que tinha naquele perfume, ungiu, porque ele não fez conta, porque estava fazendo para Deus e para o Senhor dos Senhores. A paixão, quem nasce de novo, é desprendido dessas coisas, é generoso, é alegre, é feliz, tem prazer em servir a casa do Senhor, não é mesquinho, não faz cálculo, é feliz, porque serve a um Deus que dá vida, dá substância e provê todas as coisas, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Então, ele aparece, e aí, para resumir, para terminar, porque eu não quero fazer a pregação toda, para o batismo, eu quero só dizer o seguinte: nascer de novo precisa ser sempre quando a gente vê que algo na gente não está de acordo ao novo nascimento. Alguém entendeu? Eu e você, nós temos áreas da nossa vida que precisa nascer de novo. Vamos se acomodar? Não. Senhor, que eu nasça de novo nisso aqui. Me ajuda a continuar, me ajuda a ser um daqueles que precisa que as áreas não fiquem nenhuma, mas todas a gente cale o diabo e dê a voz do Espírito Santo de Deus em nós. Que assim seja no nosso coração, que a gente realmente ouça essa palavra e amanhã já não fale mais de ninguém, já não fuxique mais, já não faça intriga de ninguém, já não comente sobre ninguém, que a partir de amanhã a gente comece a orar mais, a ter um devocional em casa, que a partir de amanhã a gente possa participar dos cultos da igreja, reuniões e os PGs, que a partir de amanhã tudo seja diferente, ou seja, amanheceu segunda-feira, eu nasci de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente tem experiências pessoais com Deus, tem ou não tem? Muitas vezes você sente Deus pegando você e colocando no colo. Já sentiu isso? Glória a Deus. Hoje eu amanheci, fui lavar a louça, viu, mulheres? Lavei a louça abençoada para fazer um cafezinho e comecei a cantar. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Vamos todos? Cantarei a bondade de Deus. Aí a Luísa acorda, vou descer. Aí ela tinha escadas, desça meu amor, eu chorando, estava ouvindo a música, né, chorando e tal. Mas não tem nada não, ela tem quebrado um pouquinho aqui não, minha neta, ela desceu, aí pulou em cima, eu agarrei. Aí quando eu cheguei, comecei a chorar, ela olhou assim para mim, está chorando? Eu disse, é a música de Jesus, a música. Eu comecei a ministrar para ela dizendo, né? Aí ela ficou, aí na hora de cantar ela está lá, sabe, cantando também. Tentando cantar, que ela não sabe a letra, né? E vai lá e vai cá. Aí teve um momento, e eu senti na presença de Deus, que ela fez uma coisa aí e me matou. Ela correu para o meu pescoço e agarrou. O que é que a gente sentiu ali? A presença de Deus, né? E quando saiu, aí ficou apertando meu pescoço, está para as gostoso, né? E eu lá morrendo, e ela tirou e ficou com a mãozinha lá. Ela estava aqui adorando, vocês viram no início, os olhinhos fechados, as mãozinhas levantadas, e ela lá. Aí eu disse, Senhor, muito obrigado, que até com a criança eu expresso o seu amor para a gente. Tudo o Senhor faz. E o meu neto, né, também, quando ele ia mais em casa, hoje está vindo menos, está morando no Eusébio, o Henri, tinha uma música que eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, mas ali era o fim do mundo. Ninguém sabe. Aí diz assim, o refrão: foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus,
o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, que lindo, foi Jesus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Amém, glória a Deus, que lindo, né? Aí eu cantando e ele estava na cama ali, aí ele olhou assim: vô, tá chorando? Estou. E o que é? Não, essa canção, quando eu escuto, eu choro, eu sinto a presença de Deus. Ele pequenininho ainda sentou perto de mim e ficou cantando também. Em Jesus, Nazaré. A Edna diz: essa música é a cara do Henri. Eu disse: imita bem, né, Edna? Eu estou aí dentro também, compositor também, né? Então assim, vamos nascer de novo, porque nascido de novo é quando é gerado por Deus. Não nasce, Nicodemos, da tua mãe ou do teu pai. Nasce de Deus. O Espírito Santo gera em nós esse nascimento. Aí nos tornamos filhos de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. O grupo de louvor, por favor, venham aqui. Eu quase que não aguento hoje, com a boca seca. Os pastores também, presbíteros, pastores, se venham para cá. Vamos ficar perto da banheira ali, por favor, queridos. Piscina. Isso. Oh, piscina, foi mal, viu? A piscina de 8 milhões de dólares. Som, som, oi, som. Eu quero chamar os que vão se batizar aqui, por favor. Glória a Deus. Eu queria um auxílio aqui de uma mulher ou de um homem. Por favor. O Márcio vai bater fora, né, Márcio? Isso, a mãe pode vir. Se a Luciana quiser ficar ao lado dele, pode ficar também, viu, Luciana? Do Marcos, glória a Deus. Aqui nós temos o diploma e eles são alunos do Talmidim, do nosso grupo de discipulado. Aí eu preparei um brinde para eles, caderno, caneta, que a Luciana não recebeu, e um diploma, um certificado muito bonito, muito lindo, que eu mandei produzir em nome deles nessa data memorável, para a glória do Senhor, amém? Eu vou dar logo, porque eles vão já se molhar e não vai dar certo pegar, né? Olha se é o teu aqui, por favor, abre aí, irmão. Isso, Luciano. E a irmã, olha se é da sua filha. Dá para ver aí? É, aqui é o teu. Como sempre o pastor, né, todo enrolado, tem que nascer de novo. Então é um prazer enorme que a gente tem de vê-los nascendo de novo para Cristo e o Espírito Santo gerando neles um novo nascimento. Nesse momento o Espírito Deus vai presenteá-los com o Espírito Santo que vai pousar sobre eles. Quando Jesus entrou nas águas e saiu, o Espírito Santo veio como forma de pomba e falou. E nesse momento Deus vai falar também através da gente que está falando. Você é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Amém? Essa é a voz que o Espírito Santo vai dizer para você, essa validação que vem de Deus, que é o mais importante, né? Não dos homens, mas de Deus. Então, quando vocês entrarem nas águas e confessando, confirmando a sua fé, na hora que você descer, que você estará como um morto, né? Ó, posição de um defunto, claro, está morrendo para o mundo. Aí vão sair das águas para viver com Deus, ressuscitados com a nova vida e o novo nascimento.
O batismo nas águas simboliza isso, para a glória do Senhor. Então vocês já podem ir para ali. O Elano, é tu quem vai batizar, sabia? Eu te falei, não foi no PG? Eu digo logo, eu falei no PG. Vai lá que tu é um cabo forte. Olha aí, ó, doido para me molhar também. Faz 5 anos que eu não batizo ninguém, mas eu coloquei os pastores para batizar. Oi?